Hello, hello, my dear friends, my dear students. Olá a todos e a todos, muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma super aula gratuita comigo, Felipe Allen, your English teacher. Você que está chegando aqui agora no meu canal no YouTube, nessa aula super especial, já falo para você deixar o seu dedão no like aqui, já falo para você se inscrever nesse canal maravilhoso com dicas tópicas gratuitas de inglês todos os dias e também ativar as notificações, porque quando você ativa as notificações, você recebe no seu e-mail um aviso dizendo que tem aula nova comigo, Felipe Allen, como é o dia de hoje, como é o caso do dia de hoje, tá? Segunda coisa também, que sempre são esses recadinhos iniciais, gostaria de falar da minha hashtag inglês para todos, hashtag inglês para todos, que é esse movimento que eu criei para levar o inglês para o maior número de pessoas possíveis e imagináveis. Eu preciso da sua ajuda, da sua participação nesse movimento. Então você vai colocar aqui agora no chat inglês para todos, hashtag inglês para todos e vai falar dessa maravilha para os seus amigos, para as suas amigas, para os seus parentes, para todo mundo que você conhecer, que toda terça-feira, às 20 horas da noite, tem aula comigo gratuita de inglês. Cada semana a gente fala de um tópico diferente. Nessa semana nós vamos falar de uma questão gramatical muito bacana, que é o uso do past perfect. Muita gente nem conhece o que é o past perfect. É um tempo verbal muito fácil, simples mesmo. Muita gente se confunde, mas é muito simples e vamos explorar esse tempo verbal hoje. Já falei de outros tópicos gramaticais, de níveis diferentes, já falei da diferença do A e do AN desses artigos. Cada semana eu trago uma coisa diferente, cada mês, na verdade. Porque tem semana que eu trabalho com inglês, com filmes e séries, tem semana que eu trabalho com inglês com notícias, então toda semana tem novidade, tem conteúdo top mesmo. Só você explorar aqui os vídeos que eu já gravei, você vai ver que tem coisa maravilhosa, gratuita, dá para aprender inglês de forma incrível e gratuita, beleza? Então vamos dar início à nossa super aula de hoje. Já chama os amigos aí que dá tempo para poder pegar essa aula, já compartilha com quem com quem você gostaria de compartilhar. E o último recado, na verdade, de hoje, se possível, você tirar um print. Pega isso mesmo, pega o seu celular, tira uma foto aqui e posta no Instagram, no Facebook, me marca, Felipe com 2 L's, Allen com 2 L's, e você me marca lá falando, galera, tá rolando uma aula incrível agora, vai lá que dá tempo, se inscreve no canal dele, siga ele nas redes sociais, porque é coisa boa mesmo. E aí eu vou ter um prazer de repostar também esse post que você vai colocar no seu stories, ou quem sabe aí no seu feed, enfim, qualquer forma de divulgação ajuda muito, beleza? Então é isso, pessoal. Vou minimizar minha tela aqui agora, para vocês verem aqui o meu quadro branco. Até sumi aqui, não era para ter sumido, mas vou voltar aqui com o meu movie recording. Pronto, voltei. Cá estou de novo para apresentar esse tópico gramatical maravilhoso para vocês. Ok, my dear students and my dear friends, vamos então trabalhar hoje com essa questão gramatical, a gramática prática, como vocês sabem, adoro trabalhar com a gramática, mas ela tem que ser prática, ela tem que fazer sentido na vida de vocês, ela tem que vir de uma dúvida, de um uso equivocado que vocês fazem, de uma forma que vocês, olha, tenta falar de um jeito e sai do jeito errado e acaba gerando confusão para quem está ouvindo. A gramática, ela é prática, por isso que a gente estuda gramática, né, para ficar seguindo regrinha, lembrando um monte de coisa, fazendo coisa chata não, é para a gente evitar erros de comunicação, por isso que ela tem que ser prática. E hoje nós vamos falar do past perfect, né? Eu coloquei aqui past perfect versus simple past. Por que é versus simple past? Porque eu também vou falar aqui quando que a gente vai construir uma frase que a gente usa só simple past e às vezes quando é melhor a gente colocar o past perfect. Se você não está entendendo nada, vale a pena você revisar o simple past, que é o passado simples, para você entender como é que a gente vai trabalhar com essa nuance, com essa diferença entre o simple past e o past perfect, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos continuar aqui a nossa super aula, começando com o uso, tá? Uso, só um pouquinho para vocês entenderem. Quando que a gente usa esse past perfect? Para isso, eu usei minhas habilidades de desenhista, como vocês podem ver, maravilhosa. Tudo muito lindo, minha letra maravilhosa, né? Mas o importante é passar o conteúdo para vocês, né? O que é isso aqui, gente? Isso aqui é uma timeline, é uma linha do tempo, muito usada para a gente explicar tempos gramaticais de uma forma muito simples e fácil. Vamos destrinchar. Então, olha aqui, a linha preta é a linha do tempo, ou seja,
Aqui atrás é como se fosse lá no passado. E aqui a setinha, a ponta da seta é o futuro. E eu marquei aqui, ó, now. Now é o quê? É agora. Now é agora. Esse tracinho preto é como se fosse agora, tá? Como toda linha do tempo, né, as horas se passam. Então aqui em vermelho eu botei aqui, ó, past. É o passado. Então temos aqui um X em azul, 7 horas da noite, 7 p.m., e outro X, 9 p.m., para marcar duas ações que aconteceram no passado. Se você pegar em verde aqui, a primeira ação é o quê? Mary left. A Maria vazou, pegou o beco, saiu, Mary left. E em roxo nós temos Peter arrived, ou seja, o Peter chegou. Então, são duas ações, my dear friends, que aconteceram no passado, né? 7 horas da noite, a Maria chegou. Depois, passaram-se 2 horas, e aí, 9 horas da noite, o Peter chegou. Simples, é ou não é duas ações no passado. Observe que o verbo left está no passado, porque o passado, a forma original dele é leave, né? O infinitivo é leave, o passado é left, e aqui o infinitivo é arrive, no passado tá arrived, tá? Então, vamos começar a entender só o simple past. Se eu for escrever aqui uma frase simples, né? Frase simples. 7 horas, Maria saiu e o Peter chegou. Como é que fala? Simples. Mary left and then Peter arrived. Veja que simples, né? Veja que simples, my dear friends. Mary left and then, esse then é logo após, logo depois, em seguida. E depois, em seguida, poderia colocar o after, se vocês quiserem. Botei o then, mas podia ser after também. After Peter arrived. And after Peter arrived. Então tá óbvio, né? Maria saiu, depois, logo após, o Peter chegou. Beleza? Aqui podemos ver que tá tudo no simple past. Qual que é, então, a manha do past perfect, my dear friends? Past perfect é quando você quer colocar ênfase ou marcar uma ação que aconteceu antes da outra, né? Então aqui, eu não quero contar assim uma sequência cronológica. Maria saiu e Peter chegou. Eu quero falar que quando o Peter chegou, a Maria já tinha saído. Veja que até em português é diferente. Eu podia falar Maria saiu e o Peter chegou. Ok. Mas se eu quiser sofisticar um pouquinho, querer marcar essa história que houve acontecimentos antes do outro de uma forma mais interessante, eu diria, quando o Peter chegou, a Maria já tinha saído. A mesma coisa em inglês é simples assim, não tem mistério, gente. A gente só vai escrever da seguinte forma. When, até botar aqui, vamos botar aqui, ó. When Peter Pan, pode ser o Peter Pan, when Peter arrived, comma, vírgula, Mary, e aí que o bicho pega, né? Porque aqui, quando o Peter chegou, a Maria já tinha saído, não é? O Peter não chegou às 9? Quando ele chegou, a Maria tinha saído, porque ela saiu às 7. Como é que eu já tinha saído? Bem-vindos ao Past Perfect. Que explicação linda, né, gente? Olha aí que conclusão. Como é que a gente forma? Tinha saído, had left. Simples assim, não tem mistério. Tá aí a explicação do Past Perfect para você. Lindo, né? Claro que essa foi uma bela de uma introdução. Agora vamos detalhar exatamente, que é basicamente isso, gente. Não tem muita complicação. Só vou, né, explicar de novo e ao final dessa aula vocês vão voltar aqui nessa timeline e vão falar, nossa, que fácil, que simples. Era isso mesmo que ele falou, mas agora no início da aula eu tô meio confuso, eu não sei, eu entendi, mas nossa, será? Como é que pode? Tentando achar cabelo em ovo, mas depois vocês vão ver que depois dessa aula é simples assim mesmo, beleza? Então vamos lá. Vamos começar então com essas frases, já para a gente ver isso na prática, que a questão gramática é prática, né, my dear friends? Olha lá. When I got home, my sister had left. Então, quando eu for explicar aqui, eu quero que vocês fiquem com esse timeline na cabeça, tá? Eu quero que vocês imaginem, gente, são duas ações que a gente está falando. Qual aconteceu primeiro e qual aconteceu depois? Observem, olha lá. When I got home, my sister had left. Quando eu cheguei em casa, né, minha irmã tinha saído, my sister had left. O que aconteceu primeiro? Eu cheguei em casa ou minha irmã saiu?
voltando aqui para nossa timeline. Quem que chegou? O que aconteceu primeiro? A minha irmã saiu, concorda? E depois eu cheguei em casa. Então aqui, ó, my sister, não é Mary, left. I arrived. I got home. Eu cheguei em casa. Então, primeiro que aconteceu aqui foi o quê? A minha irmã saiu, depois eu cheguei. Mas como eu estou querendo ser sofisticado, eu não quero só falar uma coisa atrás da outra, né, cronologicamente, eu quero dar essa mudada aí, eu quero falar que tinha saído, né? E aí ficou interessante. Observem que eu estou usando when, quando, when I got home, my sister had left. Minha irmã já tinha saído há muito tempo, beleza? Olha que legal, outra expressão, ó, by the time, que também é when. É só você ficar mais sofisticado. Aqui a gente vai sofisticando. Pode falar when, mas se você falar by the time, você já subiu o nível, já está no nível já intermediário para cima. By the time I arrived at school, my teacher had left. Né? Então, by the time I arrived at school, my teacher had left. Quando eu cheguei na escola, né, by the time, ou até aquela hora, né, ao pé da letra, mas é quando mesmo. When I arrived at school, my teacher had left. O meu professor já tinha saído. Então, pensando na nossa timeline, o que aconteceu primeiro? O professor saiu, né? Primeira coisa, my teacher left. Só no passado simples. My teacher left, I arrived. A mesma coisa da Mary, né? No caso é teacher left, I arrived. O professor saiu, eu cheguei. Mas se eu trocar a ordem, by the time I arrived at school, my teacher had left. Quando eu cheguei na escola, meu professor já tinha saído. Entenderam? Simples, né? Então você vai começar a brincar com essa história de usar o past perfect para falar de uma ação que aconteceu antes de outra ação, tá bom? Então vamos passar aqui para nossa primeira referência que eu gosto muito, que é o nosso site aqui, o é o Perfect English Grammar. Esse site que eu adoro, vocês já conhecem, né? O Perfect English Grammar. Vou deixar aqui na descrição para vocês usarem. É gratuito, 0800. E ela é muito legal que ela divide exatamente a explicação dela. O uso, como eu já expliquei para vocês, vocês podem baixar esse PDFzinho maravilhoso, que é um infográfico bem explicativo. E agora vamos aprender, aprofundar mais nesse uso. Já entenderam o uso, mas tem algumas nuances que eu gostaria de passar para vocês aqui. Então vamos pegar o uso do nosso PDF, vamos pegar o meu PDF aqui, pronto, clicar nele aqui. Vocês podem baixar, mas clicando também funciona muito bem. Então veja bem, temos aqui o nosso PDF. Olha a primeira coisa que eu acho legal aqui, ó. Primeira coisa que ela explica, ó. Action finished before another past action. Então, ela já explica exatamente o que eu expliquei, não tem mistério. Uma ação que terminou antes de outra ação no passado. Temos duas ações no passado, uma ação terminou antes da outra, que nem Mary left, I arrived, o Peter arrived. Né? Então, aqui ela fala a mesma coisa, ó. When we arrived, tá falando aqui, ó. When we arrived, the film had started. Então, quando nós chegamos, diminui aqui, ó. Quando nós chegamos, o filme já tinha começado, ou seja, o filme começou, depois a gente chegou atrasado, era para ter chegado mais cedo, presta atenção para não perder o filme. When we arrived, the film had started. Beleza? E aqui ele fala que você pode usar, ó, com past simple, na primeira frase, né? E você pode usar June, last Tuesday, etc. Indica alguns usos comuns para essa estrutura. O segundo ponto, que é novidade agora, é o seguinte, que é esse aqui, ó. How long to a point in the past? O que é isso, gente? How long to a point in the past? Deixa eu ver se consigo tirar essa parte aqui. Pronto, tirei. How long to a point in the past? Ele quer dizer o quê? Uma duração até um certo ponto no passado. Ou seja, você veio fazendo alguma coisa lá no passado, vamos supor que você estudou arquitetura de 2005 a 2009. Foi alguma coisa que você fez, foi um período no passado. As duas ações estão no passado e você veio fazendo aquilo, né? Então, aquilo vai continuando no passado, até um certo ponto no passado, não tem nada a ver com o presente. Olha só o exemplo para ficar bem claro. Olha, when he graduated, he had been in London for 6 years. Então, quando ele se formou na faculdade, graduate é se formar, quando ele se formou, ele já tinha o quê? Estado, já tinha vivido em Londres por 6 anos. Então, observe que, vamos imaginar que ele se formou em 2010.
E aí, 6 anos de 2010 foi de 2004 até 2010. Então, quando ele se formou em 2010, ele já tinha estado em Londres, já tinha ficado lá, já tinha morado lá por 6 anos. Curioso que a gente não pensa muito assim em português, mas em inglês é muito usado. Por quê? Porque aqui se refere também ao uso do present perfect. Eu já dei aula do present perfect, você pode observar. A ideia do present perfect é uma ação que você começa no passado e vai até o presente, não é? I have been living in London for 6 years. Eu já tenho morado em Londres por 6 anos. I have lived, melhor dizendo. I have lived in London for 6 years. Eu tenho morado em Londres por 6 anos, ou seja, 6 anos atrás eu cheguei lá, até hoje eu estou morando. Então, present perfect está acontecendo hoje, tem uma relação com o presente. Mas o past perfect dá essa continuidade, mas está tudo lá no passado, que nem é o caso aqui, ó. Ele já se formou em 2010, mas ele morou por 6 anos antes de se formar. Had been in London for 6 years. Tá bom? É um uso mais sofisticado, tá, gente? Estamos aprofundando um pouquinho mais. Eu tenho que passar para vocês aqui se vocês quiserem aprofundar, mas o uso mais comum é aquele lá do início da nossa aula. Mas não são muitas coisas não, são só esse uso e o terceiro uso. Então não tem muita coisa, não é muito complicado, tá simples. Terceiro uso, unreal things in the past. São coisas irreais no passado. Aqui é quando você se arrepende de alguma coisa ou fica lá imaginando, conjecturando. Ai, meu Deus, eu poderia... Nossa, se eu não tivesse falado aquilo para ela, não teria acontecido isso, sabe? Uma coisa que você quer mudar, mas não tem como. É isso, a gente vai usar o past perfect, que na verdade estou falando aqui do third conditional. Tá aí outra coisa, se você quiser aprofundar, são os conditionals em inglês, já dei aula também do conditional, tem muita coisa na internet, né? Tem o first conditional, second conditional e o third conditional, terceiro condicional, a gente vai usar o past perfect. E é isso, pronto, tá aí o PDF sintetizando, né, os 3 usos do past perfect, sendo que o primeiro é mais usado, quando você quer falar uma ação antes da outra, é o caso do nosso timeline. Quando você quer falar que alguma ação durou e parou, teve uma duração lá no passado. E quando você quer falar de situações totalmente loucas, irreais, que não dá para mudar, que é o third conditional. E também o uso do wish. Parei por aqui, beleza? Vocês podem baixar esse PDF, pode ir no site da nossa amiga aqui, da minha amiga aqui. Ela explica tudo em inglês, tá vendo? Ó, tudo isso aqui é a mesma explicação do que eu falei para vocês. Tudo bonitinho, só que tá tudo em inglês. E eu tô aqui mastigando isso aqui para vocês maravilhosamente bem, mas ela dá exemplos de frases, ela explica, tá tudo aqui detalhadamente, vocês podem aprofundar, beleza? Então, depois que a gente aprende, my dear friends, os usos, né? O uso aqui, quando que a gente usa, a gente vai aprofundar um pouco na forma, que muita gente erra em coisa boba. O que é a forma? O que é a forma? Aí também tem no site dela, clicando aqui, você vai ver a forma, como que a gente forma, como é que a gente constrói. Simples. Voltamos à nossa frase, vamos avaliar as frases aqui. Olha aqui o past perfect. O que ele tem aqui de especial? Que tem aqui, observe. Tem aqui 2 coisas, 2 palavras. Aqui o past perfect também tem 2 palavras. E aqui, ó, também tem 2 palavras. Vamos pegar o site dela, vamos analisar as frases dela aqui. Vamos ver as frases dela aqui. Vamos achar outra frase aqui, ó. Aqui, 2 palavras. Olha lá, bem grandão. Que é? Como é que forma então, gente? Pensa aí, antes de eu falar, né? Cadê? Olha aqui, past perfect. Tem 2 palavras. Qual que é a primeira? Sempre. Sempre tem uma palavra que é sempre igual. Vamos achar outro? Aqui, ó, had been. Vamos achar outro? Às vezes ele vem assim em forma contraída, ó, que é o had. Had worked. Logo, my dear friends, é muito fácil você formar. É só você colocar o had, que é o have no passado, mais um outro verbo na frente. Que verbo é esse, my dear friends? É o passado simples? Aqui é left. Eu falei que left é o passado de leave, né? Mas a sorte é que left também é o particípio. Então a gente vai precisar do particípio. Participou em inglês. O que é o particípio? É a terceira coluna dos verbos. Aqui left está fácil, mas poderia ser o verbo go, por exemplo, é gone. Por quê? Porque o verbo go, a primeira coluna é go, a segunda
coluna é went, é o passado, fui. A terceira que é gone, que é o particípio, né? Então a gente vai usar a terceira coluna sempre dos verbos, quando os verbos são irregulares. Porque se o verbo não for irregular, é só colocar ed e tá fácil demais. Olha o arrived aqui. Had arrived, olha lá. Had arrived. Had arrived. Simples assim mesmo. No site dela, ela detalha tudo, né? Ela pega aqui, olha só, ela começa com a forma positiva, que eu acabei de falar, e aí você coloca só o had, sempre tem um had, olha lá, sai daí, had, e o verbo no particípio, né? E também a contração, porque você às vezes vai ver assim, ó, d. Então aqui, ó, I had been, é o verbo to be, eu estive, eu tinha estado, né, no caso. I had been, ou eu tinha sido. You had gone, você tinha ido. You had gone, pode ser também tudo rápido, ó. You'd gone. Quando você vê filme, né, quando você vê vídeos na internet, você vai ouvir muito isso. You'd gone. Você não entende nada, mas é o past perfect, então fica ligado no seu ouvido, que ninguém fala you had gone. Eles vão falar you'd gone, she'd gone. O que é o she'd gone? She had gone, ela tinha ido. Legal, né? Olha lá. She had met. Ela tinha encontrado. She'd met. Mesma coisa, she'd met. Ela tinha encontrado. Met é o particípio do meet. Por coincidência também é o passado. Então, alguns verbos, o particípio e o passado é igual, que nem o left que eu falei. Se você está confuso, my dear friends, coloca no Google aí, ó, List of Irregular Verbs, lista de verbos irregulares em inglês. Você vai ver que tem 3 coluninhas. A gente vai pegar sempre a terceira coluna, tá bom? He had played. Ó, play tá fácil, que é verbo regular. Então, play é play, played tá fácil. He had played, ele tinha jogado. He'd played. Então, a afirmativa é simplesmente assim. E a negativa? Pensa aí comigo. Como é que a gente forma a negativa? A gente sabe que a negativa vai not. Então, é só você colocar o not depois do had. Fica had not, ou então hadn't. Tá muito fácil. You had not been, I hadn't been. You had not gone, you hadn't gone. She had not met, she hadn't met. He had not played, ele não tinha jogado, he hadn't played. It had not rained, it hadn't rained, não tinha chovido. Observe que é sempre o ido, né? A ida, o particípio. Beleza? E a negativa, aí a pergunta, só você inverter. Olá, I had I come? You had eaten, had you eaten? Então você só inverte e tá pronto. Com perguntas que começam com when, why, você só começa a pergunta com when e inverte do mesmo jeito. When had I come? Why had you eaten? Where had she gone? Para onde que ela tinha ido? Where had she gone? Where had it rained? When had it rained? Quando que tinha chovido? When had it rained? E assim por diante. Você pode estar em casa aí, meio avexada. Vou até beber uma água aqui agora. Beba água também, que é importante se ficar hidratado e hidratada. Tá falando, nossa, Felipe, você tá indo rápido demais, socorro. Detalhe isso. Gente, eu tô indo rápido porque isso aqui é muito simples de você achar e saber. Então eu não vou ficar aqui falando regrinha, a ideia não é essa, a ideia é gramática prática. Aqui é pra gente solucionar dúvidas, a gente faz exercício e direto ao ponto. Então, você vai clicar no link aqui abaixo, se você tiver dúvida, e você vai fazer os exercícios só dessas formas, ó. Exercise about past perfect, que é essa página aqui, ó. Que é justamente como é que faz o positivo e o negativo. Aí você vai ficar exercitando esse músculo. Então você vai falar start aqui, ó. Vai colocar had started, had lived, had eaten. Negativa, aí você colocar hadn't. E assim por diante. Ele te dá a resposta na hora. Ou simplesmente mesmo você pega uma frase qualquer e sai escrevendo. Por exemplo, na afirmativa. I had arrived. Eu tinha chegado. Negativa. I hadn't arrived. Pronto, pergunta. Had I, eu bati a cabeça e não tô lembrando, né? Então vamos botar had she arrived. Had she arrived. É simples assim. Você vai só botar o not, o had vai virar hadn't.
hadn't, tá certo? Porque aqui tá tudo bem, tá corrigindo, mas tá certo. Had she, você vai inverter e pronto. Quando for when, você vai botar o when ou what, você vai colocar no início, ó. When had she arrived? Quando que ela tinha chegado? Pronto. Aí você sai escrevendo várias frases. Pega uma frase, testa um verbo, vê se o verbo é regular. Se o verbo for irregular, você pega a terceira coluna e faz 3 frases sempre. Afirmativa, negativa, pergunta. Afirmativa, negativa, pergunta. E assim você reforça essa forma para você não perder. Jeito rápido, dica rápida. Se você não quiser ficar fazendo exercício, lendo isso tudo, se quiser aprofundar, faça o exercício gratuito ou compra a gramática e faça isso. O importante é não errar. Beleza? Então, até agora, nós falamos do uso, temos 3 usos, temos o uso principal aqui que eu expliquei, falamos da frase, da forma, afirmativa, negativa e pergunta. Onde é que nós chegamos, então? Podemos falar de 2 formas aqui, dos erros mais comuns, common mistakes, que eu vou deixar para o final, ou então da diferença entre o past perfect e o simple past, que eu acho mais interessante, que é aqui, ó, que eu coloquei justamente aqui, ó, versus simple past. Porque eles têm uma relação, claro que eles têm uma relação. Porque o past perfect existir sozinho é meio difícil, porque ele faz referência a outra ação que aconteceu no passado. Observa aqui, ó, se eu falasse só Peter arrived, não tivesse o Mary left, fica até difícil usar o past perfect. Porque o past perfect, ele fala, olha, essa ação aconteceu antes dessa, eu tinha saído, eu tinha feito isso quando isso aconteceu. Se eu tiver falar, eu tinha ido na livraria, fica meio assim no ar. Tá, tinha ido quando, o quê? Mas e o que mais? Eu tinha ido na livraria quando ela telefonou, entendeu? Então precisa de outra ação para ter essa relação no passado. Então é quase que inevitável a gente sempre ter uma frase no simple past e outra frase no past perfect, entendeu? Então eles têm uma relação. Olha aqui, when I got home, quando eu cheguei em casa, está no passado. Porque o verbo aqui, ó, é get. O infinitivo é get. O passado é got. E aqui temos o past perfect. Olha outra frase. When I arrived, aqui o infinitivo é arrive. O infinitivo é arrive. E o past perfect está aqui, ó, had left. Então essa frase está no simple past. E essa no past perfect. Legal? Então a melhor forma de você entender isso, eu acredito que é já fazendo direto os exercícios e aprendendo com esses exercícios. No site também tem a diferença, ó. Esse segundo exercício é sobre perguntas, tá vendo? Ó, primeiro, para você martelar afirmativa e negativa. O segundo é para você martelar as perguntas. E o terceiro é essa diferença dos dois, que fica bem legal, porque você revisa o simple past, você usa o past perfect e você entende quando é que você pode usar os dois. Principalmente para quê? Para contar histórias, gente. Muito comum, past perfect, quando você está contando histórias, filmes você vai ver isso, livro vai ser muito usado, porque ele vai fazendo essa relação de coisas que aconteceram no passado de uma forma mais interessante do que ficar falando, como eu falei no início. Isso aconteceu, depois isso aconteceu, depois ela bebeu água, depois ele bebeu leite, depois ele pulou no rio, depois é muito chato, você imagina alguém te contar uma história assim, um fato atrás do outro. É legal quando você conta, olha, quando ela chegou em casa, ele já tinha, sei lá, ligado a TV, um suspense, sei lá, pegado o facão, né? Alguma coisa nesse sentido. Então vamos fazer o exercício juntos? Eu vou ajudar com vocês aqui para a gente ir vendo como é legal, é bacana, é na prática que a gente já revisa o uso, a gente revisa a forma, a gente revisa essa questão do simple past, do past simple com o past perfect. Olha lá. Vou fazer não todos, vou fazer só alguns, porque eu quero deixar o resto para vocês fazerem, tá bom? Então vamos fazer uns 2, 3 aqui, talvez, vamos ver, para o vídeo também não ficar muito longo e não ficar muito cansativo, tá? Olha lá. Number 1. We had already eaten when John come home. Então, esse tipo de exercício, ele vai te falar qual o verbo que você vai usar, ele vai te colocar ele no infinitivo, e você vai ter que pensar, poxa, esse verbo aqui eu vou ter que colocar o quê? Ou no simple past, ou no past perfect. Então, eu tenho que saber, primeiro, se o verbo é regular ou irregular. Se for regular, tá fácil, só colocar o ed, porque é o mesmo, para o simple past ou para o past perfect. Se for irregular, aí tem um lance. Por quê? Porque se for simple past, eu tenho que usar a segunda coluna. Se for past perfect, eu tenho que usar o had e a terceira coluna.
Presta atenção na prática como é que funciona. Vou até escrever isso aqui para vocês que eu acho que é legal, que uma manhã para vocês fazerem. Ó. Se for simple past, vai usar o quê? Para verbos regulares, né? Estamos falando aqui, ó. Irregular, vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer uma divisão aqui legal agora. Vou facilitar para vocês. Regular verbs, tá fácil, só o quê? Colocar o ed no simple past e colocar simple past, não, e colocar had mais o verbo no ed pro past perfect. Vocês vão ver isso acontecendo na prática, tá, gente? Só estou facilitando. Se for irregular verbs, o que que rola? Eu vou ter que saber o quê? Se for simple past, eu vou usar o quê? Coluna 2. Coluna 2. Se for past perfect, eu vou usar a coluna, o had, não pode esquecer, mais a coluna 3. Coluna 3, tá? Se você ainda está confuso, vá lá no Google. Vamos lá no Google, my dear friends. Vamos botar aqui, ó, list of irregular verbs. Vamos ver a lista de regular verbs na prática. Vamos ver lá, ó. Sempre 3 colunas. Ó lá, vai mostrar pra gente, ó lá. 3 colunas, né? Ó lá. Aqui tem 4 porque tem a tradução ainda. Tem umas, você acha muita coisa legal na internet, ó. Esse daqui tem uma tradução interessante para estudar, né? Esse daqui você pode baixar. Mas observe que tem o quê? O infinitivo, que é a primeira, o simple past e a terceira coluna, o past participle, que é o particípio. Então, por isso que eu falo primeira, segunda e terceira coluna. Entenderam? Pode baixar que tem um monte gratuito. Então, voltando ao nosso exercício, vamos ver como é que isso funciona. Ele só lascou o infinitivo aqui, ó. Você tem que saber o que você vai fazer com ele. Para isso, temos que entender, imaginar, fechar os olhos, é assim que a gente faz exercício, e visualiza a cena. Gente, são duas coisas que aconteceram no passado. O que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois, para eu entender. Então, olha lá. We had already eaten. Então, a gente já tinha comido. Ó, eaten é o particípio do eat. Eu já tinha. Então, olha aqui como é que é fácil. Porque o past perfect é sempre assim, é igual ao português, gente. É muito igual. É eu tinha comido, eu tinha feito, eu tinha falado. Então, é muito fácil. A tradução ajuda muito a gente nesse caso. Não sou muito fã de tradução, mas nesse caso é isso mesmo. Então, é só você ler e pensar mesmo. Ó. We had already eaten. A gente já tinha comido. When John, quando John, o quê? Tinha chegado em casa ou chegou em casa? Chegou em casa. O que aconteceu primeiro? Eu comi ou o John chegou? A gente comeu e depois o John chegou. O John chegou, né? Então, we had already eaten when John come home. Então, aqui eu sei que é chegou, que é o passado. É a segunda coluna. Isso é um verbo irregular. Como é que é o come no passado? É o came. Came. Aí você vê a resposta. Está certo. Came. Você pode clicar em check. Se você não souber e estiver ainda engatinhando, clica no show mesmo, mostra. O exercício não é para saber, eu já sei, quero acertar tudo. Não, às vezes você faz o exercício e vai aprendendo. Vamos direto no exercício que a gente aprende. Então, se você não souber nada, estiver difícil, gente, clica no show e tenta entender. Vamos fazer isso com o próximo exercício? Olha lá. 2. Last year, Juan passed all his exams. Então, aqui tem uma frase só. Então, o ano passado, o João passou em todos os seus exames. Veja bem, temos uma frase só. Lembra que eu falei que o past perfect é muito mais comum quando nós temos duas frases para comparar uma com a outra? Então, quando tem uma frase só, é muito provável que seja somente o simple past. Vamos ver, clicar em show para ver? Olha lá, mostrou, ó, past. Vamos digitar aqui, ó, past. E check, past. Tá vendo? Então, o João passou, simples assim, é o passado simples, ele não tinha passado. O ano passado ele tinha passado nos exames? Não, só passou, simple past, beleza? Vamos fazer mais um aqui que tá ficando legal, depois eu vou deixar com vocês, tá? Olha lá, when I, começou com when, ó, quando eu, get pode ser pegar, mas pode ser várias coisas, né? Temos que ler depois, ó. To the airport, get to the airport, já é chegar no aeroporto. I discovered I had forgotten my passport. Eu descobri que eu o quê?
tinha perdido meu passaporte. Então o quê? Quando eu tinha chegado no aeroporto, eu descobri que eu tinha perdido? Não. Quando eu cheguei lá, eu descobri que eu tinha esquecido. O que aconteceu primeiro? Eu esqueci meu passaporte, depois eu cheguei no aeroporto. Então aqui é o simple past, quando eu cheguei no aeroporto. E o get é irregular, então a gente vai usar a segunda coluna. Como é que é as três formas desse verbo? Get no infinitivo, got e gotten. Então a gente vai usar o segundo, got, lasco, got lá, clica em check, lindo, acertamos. Até agora só tá dando simple past, né? Porque ele já tá dando pra gente aqui, ele já deu past perfect, já deu o past perfect. Vamos pegar um com past perfect, né? Vamos ver aqui, ó. Pronto, o 4. O 4 também não é past perfect, mas é interessante, tá? Vamos fazer rapidinho o 4 que é interessante, olha. I went to the library, vírgula, comma, then I some milk and went home. Observem, pra vocês não caírem nessa pegadinha. Lembra lá no início da minha frase, lá na minha explicação, lá no início da aula, que eu usei o then? Quando eu comecei a explicar que eu podia narrar essa sequência de eventos um após o outro e só usar and then, and after em ordem cronológica, olha lá, eu podia falar Mary left and then Peter arrived. Ela saiu, depois o Peter chegou. O then não é depois? Aqui vai ficar tudo no simple past, não tá? Ó, left e arrived. Por quê? Porque eu só estou contando uma coisa atrás do outro. Não tem aquela jogada de falar que quando ela chegou já tinha. Não, só estou falando. Ela chegou, ele saiu, eles viram TV. É a mesma coisa aqui. Veja bem, tem uma vírgula, tem o then, podia ter o after, podia ter o... Então prestem atenção. When I went to the library, quando eu fui lá para a biblioteca... desculpa, I went to the library, eu fui para a biblioteca. Then, depois, eu o quê? Buy some milk, comprei leite e fui para casa. Você vê que é uma sequência atrás da outra. Fui para a livraria, pensa lá na nossa timeline. Fui para a livraria, para a biblioteca. Depois eu comprei leite. Depois eu fui para casa. Tá contando uma coisa atrás da outra em ordem cronológica. Então é simplesmente o buy no simple past. Então como é que é o simple past de buy? Tem que saber. Vamos clicar em show aqui. Vamos supor que você ficou confuso, não sabe, ó. Show, ó lá. Bought. Bought. E check, tá certo. Então fica ligado. Então olha só que interessante, né? Quando é que você vai entendendo mesmo. Nossa, agora eu entendi. Isso é o simple past. O past perfect quando tem essa nuance de uma coisa acontecer depois da outra. É o nosso tinha ido em português. É isso mesmo. É simples assim. Eu queria pegar mais um past perfect para a gente finalizar aqui os exercícios. Tem 20 frases para você fazer. Então eu só vou fazer as primeiras 5. Olha lá. I opened my handbag to find that my credit card e o verbo é forget. Então, olha lá. Eu abri my handbag, abri minha bolsa de mão, né? Minha bolsa de mão, minha mochila. To find, para encontrar. No caso aqui, find não é encontrar, é para descobrir, né? Eu abri minha mala e aí eu descobri, eu percebi, eu entendi, eu vi que o quê? I forget my credit card. Eu esqueci meu cartão de crédito. Essa frase é muito interessante, porque em português a gente fala, olha, nossa, eu abri minha mochila e percebi que eu esqueci. Às vezes a gente fala em português tudo no simple past, né? Abri minha mochila, percebi que eu esqueci. Mas o certo mesmo é você falar que eu tinha esquecido. Eu abri minha mochila e percebi que eu tinha esquecido o meu cartão de crédito. Então aqui eu tinha esquecido. Por quê? Porque primeiro você esqueceu lá na sua casa o cartão de crédito, depois quando você chegou no lugar, quando você abriu a mochila, você viu que você tinha esquecido. Então vamos colocar isso aqui no past perfect. Tinha esquecido, olha lá. Had forgotten. Had, só usar o had, e o forget no particípio. Aqui é legal, porque se fosse simple past, é o quê? Forget, forgot, e o particípio é forgotten. Então, muita gente comete esse erro aqui, ó. Had forgot. Escreve o quê? O had, a pessoa acerta, porque é past perfect. A pessoa acerta, que é o had, mas a pessoa esquece de colocar o verbo no particípio. Vai lá ver a resposta. Errado, porque é o quê? É forgotten. Tem que ser o particípio. Um erro muito comum. Agora tá certo. Maravilha, não é? Então, olha só que legal, através do exercício a gente vai lembrando tanta coisa, vai reforçando o uso, vai reforçando as dicas que eu falei, vai reforçando aqui a forma,
né? Então, é muito legal o exercício mesmo. Encarem exercícios como um estudo mesmo. E aqui temos essa ferramenta maravilhosa online que você pode mostrar na hora. Você não fica com a dúvida para casa, você vê na hora, tenta entender e assim você vai evoluindo e incorporando esse past perfect para vocês, tá bom? Eu sei que é muita informação, gente, parece que é muita coisa, principalmente para quem nunca ouviu falar. Parece algo de outro planeta, mas não é, gente. É só o tinha ido, tinha estado e simples assim, tá? Então você pode rever essa aula quantas vezes você quiser, faça os exercícios, vá lá no site que eu falei, leia, estuda e aos pouquinhos você vai começar a ouvir isso em filmes. Você vai identificar quando você lê, toda vez que você vê esse d, né? Quando o pessoal fala rápido, presta atenção, pode ser o red. Quando você lê e você falar, olha, eu acho que é o past perfect. Tenta entender por que ele usou past perfect. Ah, calma aí, alguma coisa aconteceu antes de outra coisa. Pode ser que seja isso, beleza? Para concluir essa aula maravilhosa, para deixar vocês ainda com um pulguinho atrás da orelha, porque pode ser mais complexo que isso, eu vou mostrar aqui embaixo, né, os erros mais comuns. Já falei que tem erro comum, que a pessoa às vezes erra, não coloca o participe, mas erro em bobo, mas tem uns erros comuns que eu achei nesse site, achei bem legal, e tá aqui a referência para vocês. Não vou ler isso tudo aqui, só vou passar rapidinho para vocês verem como é que as pessoas tropeçam e por que tropeçam, e como tem outras questões gramaticais mais profundas que podem também explicar por que você errou, que é assunto para várias aulas, tá bom? Então a gente está aqui na pontinha do iceberg, simplifiquei, mas você pode aprofundar também, claro, os níveis vão avançando. Aqui a explicação aqui, digamos que o past perfect está ali no nível intermediário, pré-intermediário, tá bom? Uma coisa mais simples, mas ele também pode abranger e ir até o nível avançado, tá? Então olha aqui, temos nessa coluna o erro comum, aqui ó, com traço, né? Aqui tem a versão correta e a explicação. Então a versão comum aqui, a pessoa fala I didn't been to London. I didn't been to London. Ah, eu não fui a Londres. Eu nunca fui a Londres. Eu nunca estive em Londres. Nunca estive. E a versão correta é I hadn't been to London, podendo ser também I haven't. Vou colocar aqui também, porque pode ser também o present continuous, em vez do past continuous. Qual vai ser a diferença? Vai depender do contexto. Porque se for o past perfect, I hadn't been, tem a ver com aquela explicação que eu falei lá no início da aula, daquela duração, mas acabou no passado. Lembra do cara que ficou lá em Londres 4 anos antes de se formar? E ficou 6 anos? Tá lá tudo no passado. Mas se eu falar I haven't been, tem uma conotação que ainda está acontecendo no presente, tem alguma relação com o presente. Então, por isso que eu coloquei os dois aqui. Essa é a explicação, mas jamais didn't been, porque você misturou tudo. Você pensou em simple past quando era para usar algum perfect, ou past ou present, tá? Vai devagar aí, tá, gente? Se for demais para vocês, respirem fundo, relaxem. Eu só tô dando isso daqui porque às vezes tem algum aluno aí querendo um avançado, querendo alguma coisa. Eu preciso também trabalhar desse lado, tá bom? Olha lá. Outro erro comum. When I saw him, I noticed that he had a haircut. Quando eu ouvi, vou até aumentar aqui para ficar mais fácil, né? When I saw him, I noticed he had a haircut. O que você quis dizer aqui? Ah, quando eu ouvi, ou quando eu vi ele, horrível, né? Mas tem gente que fala, quando eu vi ele, eu percebi que ele tinha cortado o cabelo. Ou que ele cortou o cabelo. A gente pensa, nossa, quando eu vi ela ontem, eu percebi que ela cortou o cabelo. A gente fala e pensa em português, mas o certo é que ela cortou o cabelo, a gente fala, mas o inglês, ele já pensa que é errado aqui, por isso que está errado aqui. Ele pensou, aqui é o pé da letra tal. Quando eu vi ele, eu percebi que ele cortou o cabelo. Ou alguém cortou o cabelo dele. Mas é errado, por quê? Porque não foi uma coisa atrás da outra. Eu vi ele, mas ele já tinha cortado o cabelo. Então o certo é, quando eu ouvi, eu percebi que ele tinha cortado o cabelo. Por isso que não é erro não, tem dois head mesmo aqui, ó. Ele tinha cortado o cabelo. Aqui é uma expressão, ó. Have a haircut. É uma expressão do inglês, tá? Have a haircut. Então, eu poderia ter falado a pé da letra cut, had cut his hair, mas aí ficaria errado, porque não foi ele que cortou o cabelo, alguém cortou para ele. Então, tem essa dica aqui no meu canal também, que é quando alguém faz uma ação para você, a gente faz isso. Eu uso esse causative have, outro assunto. Mas, enfim, qual que é a ideia aqui? A ideia aqui, tem gente que pensa no simple past,
mas em inglês tinha que falar, porque aconteceu antes. O certo era falado que ele tinha cortado o cabelo. Tá tudo explicadinho aqui, tá, gente? Ó, tá tudo explicação em inglês, não vou ler, porque eu já estou explicando para vocês de uma forma mais simples. Outro errinho. He told me he has been to London. He told me he has been to London. Ele me falou que ele tinha estado, já foi para Londres. E o certo não é has been, não é o present perfect, é o had been. Por quê que ele me falou que ele tinha estado em Londres? Porque nesse caso estamos falando o quê? Do reported speech, que é um assunto super avançado. Então, se você quiser já saber o que é o reported speech, o que é o report? É o repórter. Então, o repórter pega, alguém fala e ele fala. Por exemplo, a pessoa fala, oh meu Deus, ele está vivo. Aí a pessoa imagina que, eu sempre brinco, né? Que às vezes tem uma pessoa que não estava lá, está numa sala fechada, que não consegue ouvir a pessoa. E tem uma pessoa que está ouvindo os dois. Então a pessoa fala, ele está vivo. Aí o de cá pergunta, o que ele falou? Ele falou que ele está vivo. Aí ele fala, oh meu Deus, ela atrasou. Aí ele fala, o que ele falou? Ele falou que ela atrasou. Isso é o reported speech, como se tivesse uma pessoa sendo o repórter. Esse é um assunto muito complexo em inglês, porque muda muita coisa. É uma baita revisão gramatical, algo para nível avançado. Mas eu estou falando para vocês que às vezes as pessoas erram, né? Porque é o caso de reported speech e tem que usar o past perfect no reported speech, tá bom? Próximo. If I didn't move to London in 2005, I wouldn't have met my friend Adam. If I didn't move, errado, chega até dói meu ouvido. O que eu quis dizer? Se eu não tivesse me mudado para Londres lá em 2005, eu não teria encontrado meu amigo Adam. Aconteceu comigo, essa frase é minha. O que eu estou falando aqui? Estou falando daquele conditional, daqueles usos que eu dei lá no início da aula. Lembra que ele falou dos condicionais, é o terceiro condicional? Que é uma coisa irreal, situação totalmente irreal. Porque eu não tenho como mudar o passado. Então, se eu não tivesse mudado para Londres, ou tivesse aqui, ó, hadn't moved to London, eu não teria, I wouldn't have met my friend Adam. Então, a gente usa o past perfect por third conditional. Tá aí, ó, third conditional. E, finalmente, a gente usa também o past perfect para o wish, com essa mesma ideia. É uma expressão I wish. Tem uma dica também comigo aqui no meu canal dizendo wish. O que é o wish? O que é esse I wish? Ah, quem dera. Eu falava quem dera. Mas também você pode, né, pensar assim, nossa, poxa, eu não queria ter feito isso. Né? Que é o caso da frase aqui, ó. I wish I didn't go to bed so late. Tá errado. O que ele quis dizer? Ah, gente, ele foi pra cama tarde, foi dormir tarde, aí no outro dia ele acorda e fala, ah, gente, poxa, que droga, não era para eu ter dormido tão tarde, sabe se não era para eu ter dormido tão tarde? Ou então na afirmativa, gente, poxa, eu gostaria tanto de ter dormido mais cedo, sabe, se eu gostaria tanto, não era para, que a gente se arrepende de alguma coisa, isso é I wish, e quando você falar I wish nesse sentido, você tem que usar o past perfect, então o certo é I wish I hadn't gone to bed so late. E a tradução pode ser várias coisas, como eu falei. Ai, gente, não era para eu ter ido dormir tão tarde. Poxa, eu gostaria de ter ido dormir, or hadn't gone to bed, ter ido dormir mais cedo, e assim por diante. Beleza, my dear friends? Então é isso. Acabou a nossa aula. Baita explicação. Muita informação, eu sei que é muita coisa, eu entrego conteúdo aqui não tem miséria não, gente, eu entrego mesmo, e aí você vai fazer o quê? Vai desesperar? Não, você vai se acalmar, vai respirar, vai beber sua aguinha, vai deixar essa aula aqui, e aí amanhã, daqui a 2 dias você vai ver a aula de novo, né? Ou daqui a 2, 3 dias você vai, pega uma gramática, faz um exercício, daqui a 2, 3 dias você vai no site dela, faz o exercício, se errar, puxa, o que eu errei? Vai na minha aula e tenta entender a explicação, rever várias vezes, e assim você vai naturalizando essas coisas novas, esses tempos verbais novos. Primeiro contato é demais, é muita coisa, mas é muito natural, é muito simples. Se no frigir dos ovos tudo der errado, você só lembra, eu tinha ido, eu tinha estado, eu tinha feito, sua vida está resolvida. Beleza, my dear friends? Então é isso, já dá um like de novo aqui nesse vídeo, dá 5 estrelinhas,
já deixa um comentário, hashtag inglês para todos, fala para seus amigos, suas amigas, gente, a aula dessa, a aula pagaria uma fortuna por essa aula aqui, muita gente já dei muito essa aula em cursinho de inglês, em aula particular, e tá aqui, gente, gratuito para vocês, olha que maravilha. Então, vale a pena, eu preciso que vocês falem desse conteúdo, dessas aulas, toda terça-feira, às 8 horas da noite, aqui no meu YouTube, beleza? Então, é isso, desejo uma ótima semana para todos vocês e até na próxima aula. Bye bye, and I see you soon. Bye bye.